Mensagem bíblica. Afrontar a Deus tem um alto preço a pagar. O termo afrontar significa também ultrajar, desprezar, ofender, insultar ou injuriar com palavras ou atitudes. A mensagem deste dia chama-nos a atenção de que muitos são os que no mundo têm este tipo de vida, desprezando a Deus e seus servos. A lição que Deus nos dá hoje é um solene aviso de que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso mesmo se fará. Evitemos afrontar a Deus, porque o preço a pagar será horrível e terrível. Que Deus vos abençoe. Amém. Graças a Deus, aleluia. Estamos na presença do Senhor mais uma vez para o exaltar e para lhe dar a glória, o louvor e a adoração, porque Ele é digno de ser louvado e adorado, aleluia. Porque nos comprou com o seu precioso sangue. Somos, na realidade, filhinhos do Senhor, porque o Senhor, aleluia, veio ao nosso encontro, veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E na realidade este mundo, Senhor, meu Deus, a maior parte está perdido e precisa de ter um encontro com o Senhor. Amém. E se esse é o seu caso, que você não tem na realidade conhecimento da palavra de Deus, nem da vontade de Deus, você precisa de ter um encontro com o Senhor. Amém. E esta é a sua oportunidade. Não a deixe fugir. Glória ao nome do Senhor. Agarre-a com mão forte e poderosa do Senhor, para que possa ser um filhinho do Senhor e possa dar glória a Deus por todos os dias que Deus lhe der de vida neste mundo. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom estar na Tua presença, ao Teu nome dar glória, ao Teu nome dar louvor, ao Teu nome render a nossa adoração e a nossa gratidão, meu Senhor, porque nos lembramos, Senhor, daquilo que nós éramos, Senhor, como diz a Tua palavra, inimigos Teus, no nosso entendimento, mas aprova, ó Senhor, aleluia, vir buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos tens dado. Abençoa o Teu servo e a Tua serva, glória ao Teu nome, por todos os dias da nossa vida, e lembra-te daqueles que nos veem e ouvem, Senhor, para que eles também agarrem esta oportunidade. Inspira o Teu servo com a mensagem que tens para nós neste dia, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus chegamos ao vosso lar com o Evangelho da graça, o Evangelho do reino de Deus, o Evangelho que salva, cura e satisfaz. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E, em primeiro lugar, rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra, a glória e a exaltação. Porque Deus teve misericórdia de nós e veio a este mundo em carne, dar a sua vida em nosso resgate, cumprindo o que dele estava escrito desde a fundação do mundo. No seu tempo se revelou e na cruz do Calvário efetuou uma eterna redenção para todos nós. Louvamos o Senhor que é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, porque vamos anunciar um noticiário do céu. E esteja atento, porque é importante a mensagem que se vai seguir. Ouça as Santas Escrituras, porque elas são a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Precisamos de andar iluminados com o poder da palavra do Senhor. Desta forma, as pessoas naturais se transformam em pessoas espirituais e família de Deus. Transformam-se num povo diferente, porque pertencemos ao corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça.
A leitura bíblica para este dia encontra-se em 2 de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 18, verso 28 ao verso 37, 2 de Reis 19, 1 a 7. Vamos todos ler a Santa Escritura. Assim diz a palavra de Deus, 2 de Reis, capítulo 18, verso 28 em diante. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes isso aí a mim, e coma cada um da sua vida e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e mel, e assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Hena e Iva? Porventura livraram Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses da terra, das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Vou repetir este verso, o fim dele: para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão. Porém, calou-se o povo e não respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Safate, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhes fizeram saber as palavras de Rabsaque. Capítulo 19, verso 1 ao verso 7. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, aos anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias: este é dia de angústia, de vituperação e de blasfémia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar ao Deus vivo e vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz, pois, a oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor: assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. À espada o farei cair na sua terra. Até aqui a palavra de Deus. Esta mensagem que acabamos de ler, no segundo livro de Reis, ela encontra-se também no livro de Isaías, repetida em Isaías 36 e 37. O tema da mensagem que vamos ministrar é sobre afrontar a Deus tem um alto preço a pagar. E esta mensagem consta de 3 aspectos principais. Primeiro, a introdução. Segundo, as ameaças do inimigo contra o povo de Deus. E, em terceiro lugar, afrontar a Deus tem um alto preço a ser pago. Introduzindo a mensagem,
A mensagem também deste dia serve para outras 3 coisas importantes. Serve para comparação, para nos alertar dos dias presentes, comparados com Israel e Judá, e com a situação do rei de Judá em frente do inimigo, do rei da Síria. O seu general dos exércitos veio afrontar o Deus de Israel e o povo de Israel. Segundo, serve também para ver como Deus opera no tempo da angústia do povo de Deus. E, em terceiro lugar, serve também para compreender o valor da humilhação e da oração do povo que a Deus teme, sejam eles o povo em geral de uma nação, também o seu rei, ou o seu presidente e o seu governo. De maneira que devemos ter em conta que a mensagem é uma comparação para os dias presentes em que ainda há presidentes no mundo que temem ao Senhor, como o presidente americano e o seu governo. E nós temos visto ao longo da história, nestes últimos dias, como o presidente americano, o Sr. Trump, busca a face do Senhor e procura homens de oração, pastores, ministros da palavra, para com ele buscar a bondade e a misericórdia de Deus para com a pátria, e temos visto como Deus tem abençoado esta pátria maravilhosamente. Assim, neste tempo presente, em que uma grande parte das igrejas, e um pouco por todo o mundo, se estão degenerando em passatempo de toda a sorte espiritual e religiosa, cumprindo-se também a profecia sobre a apostasia do povo de Deus. E dita por Jesus em Mateus 24, verso 11 e 12, e por Paulo em 1 Timóteo 4, verso 1 ao verso 3, nós aqui, pela graça de Deus, continuamos a ministrar as Santas Escrituras, que são o nosso alimento espiritual. Como disse Jesus, que o homem não pode viver só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, como diz em Mateus 4, 4 e Lucas 4 e verso 4. Assim, no princípio desta mensagem, queremos chamar a nossa atenção de que o nosso tema é de veras importante para ser desprezado pelo facto de que as palavras têm valor. Isto de qualquer língua. Quando preferimos palavras, seja elas no aspecto que for, elas têm valor. Mas quando se trata das palavras de Deus, elas são um marco eterno, que ninguém as pode fazer desaparecer ou apagar deste livro sagrado. E no seu tempo todas elas terão o seu cumprimento. Jesus afirmou: os céus e a terra passarão, as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, verso 30. E o tema em que vamos meditar é sobre o afrontar a Deus, e dissemos que afrontar significa também desprezar o Senhor, entre outros vocábulos. E a maior parte das populações deste mundo anda esquecida do seu Criador e das suas palavras. Com essa atitude, desprezam a Deus, desprezam a palavra de Deus, e desde o princípio desta mensagem, vamos aqui inserir 2 escrituras para despertar as consciências daqueles que se dizem cristãos e do mundo em geral que nos possam ouvir e que têm voltado as costas a Deus. Estas escrituras são de veras importantes. Nós vamos repetir pelo menos uma lá para o fim da mensagem. No Salmo 50, verso 22, diz: ouvi isto vós, que vos esqueceis de Deus, para que vos não façam pedaços, sem haver quem vos livre. Salmo 50, em verso 22. Ouvi
Isto que vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Estas não são palavras do salmista, são palavras de Deus. E a segunda escritura encontra-se em Atos 13, em verso 41, que afirma: Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal, que não crereis se alguém vos-la contar. Os que andam esquecidos e os que desprezam a Deus, tomem atenção, e todos nós devemos tomar atenção à palavra que o Senhor nos deu para ler nesta manhã, porque ela nos fala de um rei em angústia, quando o inimigo cercou a Jerusalém, já não havia mais nada para cercar. Já as cidades de Judá tinham ido, já Israel tinha desaparecido, e agora faltava Judá. Mas nesta altura havia um homem temente a Deus. E não só ele, havia também o seu governo, que era temente a Deus. E como Deus responde na angústia, e responde de uma maneira eficaz, que as pessoas, ao lerem a Santa Escritura, devem pensar duas vezes se devemos esquecer-nos de ler continuamente este sagrado livro e se devemos desprezá-lo, porque desprezando este livro, desprezamos a Deus, porque este livro, como acabamos de dizer no princípio, é a lâmpada para os nossos pés e é a luz para o nosso caminho. Em desprezando a palavra de Deus, desprezamos o próprio Senhor. Portanto, importa-nos conhecer a história bíblica que é a palavra de Deus e nos seus variados aspectos. Porque sempre aprendemos algo que nos faz falta na nossa jornada para a eternidade com Deus. E começando pelo nosso princípio, pela nossa primeira orientação, quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Todos nós precisamos de saber mais três coisas importantes. Primeiro, que somos seres criados. Segundo, que devemos a existência ao nosso Criador. E em terceiro, que não temos autoridade sobre a nossa própria vida. Isto é verdade, mas há muita gente que não se importa com estas coisas, mas os cemitérios também são uma testemunha fiel de que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E este Evangelho é pregado em testemunho a todas as gentes. E então depois virá o fim da era da graça, e queremos que estamos chegando a esse fim. Estas três coisas são importantes. Somos criados por Deus, existe um Criador e devemos-lhe a nossa vida a esse Criador. É Ele que a dá e é Ele que a tira. E ao lermos as Santas Escrituras e ao compararmos o passado para o presente e ver como havia ainda um homem temente ao Senhor e o seu governo, e que mandou ao profeta Isaías que ele soubesse daquilo que Rabsaque, no nome do seu rei, estava atemorizando o povo de Deus, afrontando o povo de Deus e a impulsionar o povo para não obedecer ao seu rei, não obedecer nestes dias presentes ao seu presidente. Tomemos atenção à história que vai ser ministrada. Como tal, precisamos de ouvir o que diz esse glorioso Senhor sobre o texto, sobre o que devemos fazer no tempo de vida, porque quando ela aqui terminar, nós vamos começar outro tipo de vida, e essa é eterna, ou no inferno, ou na casa do Pai.
E a escolha é tua e é minha, porque este livro sagrado diz que Jesus morreu para nos livrar da condenação do diabo. E este Evangelho, infelizmente, não é pregado por muitos lados, não. Porque uns até dizem que não há inferno, outros até dizem que Deus é tão bom que não condena ninguém. Mas está escrito que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ouça a palavra de Deus. Procure a salvação enquanto se pode achar. Peça a Deus o seu perdão. E você que começou a encetar o seu caminho, a sua jornada da fé com Jesus, não o deixe. Siga as suas pisadas. Tome aquilo que ele disse que havia de tomar. Negue-se, venha a Jesus, fique com ele e tome a sua cruz. E olha, e toma também o seu jugo. Porque hoje são duas coisas que o povo não quer tomar. Nem a cruz, nem o jugo. E quer ser cristão e ir para o céu. E eu daqui tenho que dizer que não há céu para essas pessoas. Mas sim, um grande sofrimento se não se arrependem. Sendo que Deus criou o homem de livre-arbítrio, é esse homem que tem que escolher para onde irá viver a vida eterna, ou com Deus no céu, ou no sofrimento eterno do inferno, onde há pranto e ranger de dentes, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E com o conhecimento das Escrituras, então podemos evitar afrontar a Deus, como afrontou este general lá em Jerusalém. E afrontar significa também desprezar, conforme já foi dito no princípio. Ninguém nasce ensinado e todos nós precisamos do conhecimento bíblico e praticá-lo, porque esse conhecimento faz parte da nossa educação. E evitamos então a colisão com Deus. Vejamos alguns destes aspectos básicos para o nosso ensino e conhecimento para evitar o confronto com as nossas atitudes a este glorioso Senhor e Criador do Universo. Primeiro, a Bíblia Sagrada revela-nos quem é Deus. Ele é 3 vezes santo. Isaías 6 e verso 3. E que o homem foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. Gênesis 1 e verso 26. E aqueles que lhe dizem que você veio do macaco, mande-os aprender a Sagrada Escritura. E depende, portanto, o homem depende de quem o fez. E precisa de ser também santo em toda a sua maneira de viver. Estas coisas são anunciadas por alguns servos de Deus. Os homens e as mulheres precisam de ser participantes da santidade do Senhor, para estarem um dia sendo participantes da sua glória. Ser santos em toda a vossa maneira de viver, disse Pedro, em 1 Pedro 1, verso 15 e verso 16. Segundo a Escritura Sagrada, revela-nos a natureza do homem, que é um pecador destituído e condenado por essa causa do pecado, precisa de se reconciliar com o seu Criador. Em Romanos 5, verso 12, afirma que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E que a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Terceiro, revela-nos a Escritura que Jesus Cristo morreu pelo homem para o livrar da condenação do inferno. João 3, 16 e 17, muitos de nós conhecem de cor esta mensagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo de quê? O mundo, as pessoas do mundo, não foram
judeus nem meia dúzia de cristãos que no princípio ficaram fazendo o lastro da Igreja de Cristo. Foi pelo mundo. Jesus deu a sua vida pelo mundo pecador. Jesus ama os pecadores, mas odeia o pecado porque ele vem de Satanás. De maneira que ele deu a sua própria vida para liberar os pecadores da condenação de Satanás. Jesus veio redimir a humanidade com o seu próprio sangue. Atos, capítulo 20, verso 28. Quarto, nas Santas Escrituras descobrimos também o que nos falta na vida espiritual. Ou seja, o arrependimento, a conversão, para entrarmos no reino de Deus. João Batista disse, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Mateus, capítulo 13, verso 2. Jesus também afirmou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4 e verso 17. Em quinto lugar, as Escrituras ensinam-nos e incentivam-nos na jornada da fé, que é o fundamento das coisas que se esperam relacionadas com a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11 e verso 6. E verso 1, perdão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ninguém pode ter fé senão ouvir a Santa Escritura, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou cremos ou não cremos. Esta é a história. O que estamos falando é para vosso bem, porque nós também já passamos por essa situação. Éramos inimigos de Cristo, no entendimento, nada sabíamos das Escrituras, aprova Deus ter misericórdia de nós, levar-nos ao arrependimento. E confessamos que éramos pecadores destituídos, mas que o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. E assim começamos a nova jornada e o Senhor diz, agora vai dar aquilo que tens aprendido. E é isso que nós temos feito ao longo da nossa história, tomando o jugo do Senhor, tomando a nossa cruz. E aqui estamos para proclamar que Deus é bom até para com os ingratos e maus e que não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer na morte do pecador, mas que ele se arrependa e encontre Cristo como seu Senhor. Em sexto lugar, a palavra de Deus faz-nos crescer para templo santo no Senhor. Efésios 2 e verso 21. E nos ensina também como deixamos de pertencer a nós próprios. Se somos templo dele, onde ele habita, não somos de nós próprios. 1 Coríntios 6 e verso 19 afirma, ou não sabeis que o vosso corpo, diga o vosso corpo. Se você é um cristão, diga o meu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. O Espírito Santo habita num homem, numa mulher, num jovem, numa criança que crê no Senhor. Louvado seja Deus. É aí que Deus habita. Ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens de forma alguma, mas habita num coração lavado e resgatado e santificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Portanto, este Espírito Santo proveniente de Deus habita em nós e não sois de vós mesmos. E quando a gente entende isso, sabemos quem somos, que não somos de nós próprios e que devemos estar às ordens do nosso Senhor e proclamar as palavras que Ele nos ensina. Sétimo lugar, a Bíblia incuta-nos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, como diz o Salmo 111, verso 10. Então os verdadeiros sábios são aqueles que temem ao Senhor. Os verdadeiros sábios são os que temem ao Senhor. E é o princípio da sabedoria. Como é então a sabedoria? Se o temor do Senhor é o princípio dela. Em oitavo lugar, a palavra de Deus santifica-nos em todo o nosso ser. 1 Tessalonicenses 5 e verso 23. Afirma que o mesmo Deus, o Pai, vos santifica em tudo.
todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É este tipo de pessoas que Jesus vai encontrar na terra quando vier às nuvens e disser: subi cá. Só sobem para ele aqueles que são santificados no espírito, na alma e no corpo. Todos nós precisamos de saber disto e à noite lembrar-nos do que diz o Salmo número 4. Em paz nos deitamos também, Senhor, e dormiremos, porque só Tu nos fazes habitar em segurança. Louvado seja Deus nosso Senhor. Em nono lugar, a Bíblia também nos ensina a ser participantes da natureza divina. 2 Pedro 2 e verso 4 afirma que pelas grandíssimas e preciosas promessas de Deus ficamos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Sendo assim, a operação graciosa de Deus no homem faz desse homem uma nova criação. Um ser regenerado e diferente e que evita desprezar ou confrontar ou esquecer-se de Deus nas suas ações, porque teme ao Senhor. E isto aconteceu com o rei Ezequias, quando aquele homem, general Rabsaque, veio afrontar o rei e veio afrontar o povo de Deus e veio afrontar a Deus. E a afronta tem um alto preço a pagar. A leitura e o ensino sagrado, a meditação deste livro de Deus ensina-nos com as muitas e variadas passagens do povo de Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento, que essas lições foram escritas com propósitos divinos para nós. Para nós. Todas as passagens da Bíblia foram escritas com um propósito divino para as gerações que aqui passassem, para soubessem a história do passado, que este glorioso Senhor nunca se deixou escarnecer. O homem não é uma coisa vulgar, como disse, recebeu a imagem e semelhança do seu Criador. E à parte disso, o homem não é uma coisa vulgar. Ele carrega com parte de Deus na sua própria vida, que é o seu próprio Espírito. O Espírito não veio de homem nenhum. Nem nenhum homem pode, na procriação, procriar um Espírito. O Espírito vem de Deus. Louvado seja Deus nosso Senhor. Em Romanos 15, verso 4, afirma: porque tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E o contexto do nosso texto inicial revela o período mais negro da história do povo de Deus do Velho Testamento, em que as 10 tribos de Israel foram em cativeiro para a Síria, e o rei de Judá, chamado Ezequias, que significa fortalecido de Deus, reinava sobre o reino de Judá em Jerusalém. Naturalmente, já temos dito como alguns de todas as outras tribos deixaram de seguir a Jeroboão e voltaram para Israel para adorar a Deus, e assim ficou junto às outras 2 tribos, Judá e Benjamim, e assim continuou Israel, porque o resto desapareceu na história no meio dos povos, assim nós aqui entendemos. E este rei Ezequias era um homem temente a Deus e restabeleceu o culto a Deus em Judá e em Jerusalém. Eu creio que conforme os líderes das nações, assim são os povos. Conforme os líderes das nações, assim são os povos. Ou tementes ou não tementes a Deus. E com o temor ou sem o temor de Deus, com a bênção ou com a maldição sobre as suas vidas e sobre as suas nações. Já desde o passado o Senhor diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o presidente Trump desta pátria tem muito inimigo desde que começou
Antes de ser presidente já diziam que se ele for presidente vamos impedir dele ser presidente, vamos tirá-lo. E as coisas têm aquecido de tal forma que neste tempo presente só Deus sabe como vai ficar no tempo em que estou pregando esta mensagem no princípio de novembro, e não sei quando é que ela vai sair, se alguma coisa já tenha acontecido ou não ao próprio presidente. Mas uma coisa eu sei, é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E este homem é defendendo o cristianismo que estava de rastros, que estava muito mal, parecendo mal no tempo do presidente anterior. E em defendendo Israel, ele tem o melhor aliado, que é Deus. Portanto, ele disse, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E os inimigos da causa do rei Ezequias, eles apareceram ali para o destruírem e para levar o povo em cativeiro. Mas este homem temia ao Senhor e buscou ao Senhor, e eu creio que o presidente desta pátria faz da mesma forma e vai ter a resposta de Deus à sua oração. Eu creio desta forma. Então, o rei da Síria, não contente com o cativeiro das 10 tribos, invadiu então o rei de Judá, e o facto é que este rei assírio tomou as cidades fortes do reino dos judeus, como diz em 2 de Reis 18 e verso 13. E isto significava que também o reino de Judá já tinha sido conquistado pelos assírios. Então faltava a capital do reino, Jerusalém, e de novo aí estão os assírios para tomar aquela cidade. Porém, o rei de Judá tinha estas duas características muito importantes. Primeiro, era reto, e em segundo lugar, temia ao Senhor. Estas duas características, se acontecem em cada um de nós, temos um melhor aliado na vida, que é Deus. Portanto, isto contava muito para Deus, e ao longo da história desta invasão assírica, isto iria fazer a diferença. Isto iria fazer a diferença de que o rei era reto e temia ao Senhor. De maneira que nós estamos dando agora um curto intervalo e já chegamos para de novo glorificar a Deus e ministrar a palavra do Senhor. Esta fotografia do presidente Trump recebendo a oração correu o mundo há algum tempo atrás. E isto faz a diferença aos olhos de Deus. Quando os líderes temem ao Senhor, naturalmente nós não podemos compreender que ele seja um cristão como um cristão de nós. Qualquer um daqueles são verdadeiros servos de Deus. Mas as autoridades são chamadas também de ministros de Deus. Portanto, devem ser respeitadas e obedecidas. De maneira que esta fotografia, correndo o mundo inteiro, mostra ao mundo que o presidente americano se sujeita à oração e pede, como Ezequias, misericórdia ao Senhor. Como disse no princípio, a comparação do rei Ezequias para o tempo presente é muito importante sobre este assunto. Deus é justo e reto. E mais uma vez, nesta fotografia, vemos na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, este homem busca a Deus, busca os servos de Deus para orarem ao Senhor para a direção da vida no governo da nação. É claro que ele tem muitos inimigos, mas o melhor aliado é aquele que está com ele. O Senhor disse, vós me buscardes, vós me achareis. E eu creio que o Senhor será com este homem, porque também ele é um ministro do Senhor para nos dirigir nos afazeres da nação. E vamos ao segundo aspecto da mensagem. As ameaças do inimigo contra o povo de Deus. Como já antes meditamos, enquanto as 10 tribos de Israel ficaram idolatradas com os bezerros de Jeroboão e levados em cativeiro para a Síria, um pouco de cada tribo, como dissemos, contudo, deste povo,
juntou-se a Judá e iam adorar a Deus em Jerusalém. Segunda de Crônicas 11, versos 13 ao verso 17. E nos versos 28 a 35 do nosso texto, este general Rabsaque, dos exércitos assírios, ameaçou em língua hebraica o povo de Deus que não desse ouvidos ao seu rei Ezequias e se rendessem, que não lhe dessem ouvidos. Porque dizia ele que Ezequias lhe dizia que o seu Deus os livraria. E começa o afronto, começa a afronta direta deste general em nome do seu rei para afrontar a Deus. E lhes apontava que todos os reinos ao seu redor já estavam conquistados pelos assírios e que nenhum Deus, entre aspas, dessas terras os poderia livrar deste império do seu rei. Porém, o povo calou-se e não lhe respondeu, porque ninguém podia livrar, porque deuses não eram para os livrar. O único Deus é o Deus de Israel. Seja para quem seja, no passado ou no presente. O único Deus é o Deus Criador do universo, cujo nome é o Senhor Jeová, o qual se revelou em Cristo e disse Cristo: quem me vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. E agora os exércitos da Síria chegaram então a Jerusalém para tomar a cidade e o seu rei. Mas dizem em 2 de Reis 18, verso 3, que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o que fizera Davi seu pai. E isso é o que conta na vida de cada homem e cada mulher. É fazer na sua vida o que é reto, não aos seus olhos, mas aos olhos de Deus. E para isso precisamos de aprender neste sagrado livro o que é reto aos olhos de Deus. E reto significa íntegro, imparcial e conforme a justiça. E reto aos olhos de Deus era uma qualificação que somente mais dois reis de Judá tiveram por título, o rei Asa e o rei Josias. 1 de Reis 15, 11 e 2 de Reis 22 e verso número 2. E este é o segredo de ter a Deus por aliado ou por inimigo. É fazer o que é reto aos seus olhos. E o inimigo afrontou e ameaçou o povo de Judá e o seu rei Ezequias, mas este rei tinha ao seu lado o melhor aliado neste confronto. E esse aliado não precisava de tropas, nem de canhões, nem de cavalos, nem de cavaleiros de guerra, mas sim da autoridade da sua palavra. Lembramos-nos que aquele homem, lá em Israel, mandou dizer a Jesus: não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Diz uma só palavra, meu criado sarará. E Jesus disse que nem em Israel tinha encontrado tanta fé. A palavra de Deus tem autoridade. Pela palavra de Deus foram feitos os mundos. Pela palavra de Deus, tal qual eu vou dizer, está escrito: Deus falou e tudo se fez. Mandou e tudo apareceu. De maneira que bastava a autoridade da sua palavra. E este rei Ezequias era reto aos olhos do Senhor, e isso é o que conta. Não é o que é reto aos olhos dos políticos ou dos adversários, mas aos olhos de Deus. E quando isso acontece a qualquer líder do mundo, Deus é o seu aliado, conforme a palavra do Senhor. Assim diz as Escrituras acerca deste rei, a 2 de Reis 18, 4 a 6, estas palavras sobre a limpeza da idolatria. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques e os fez em pedaços. E fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Nesta, ou seja, um pedaço de metal.
tornou-se um ídolo para o povo de Deus. Até lhe queimavam incenso. E Ezequias a desfez em pedaços. Isso foi reto aos olhos de Deus. E o Senhor Deus de Israel confiou. No Senhor Deus de Israel confiou, melhor dito. De maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Este título foi conferido a este rei. Nem antes nem depois houve um rei igual, que fizesse uma limpeza e fosse reto aos olhos do Senhor, como este rei foi. Que é uma lição para colhermos neste dia para cada um de nós, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Isto é um exemplo a seguir por cada autoridade destes dias. Quantos deles o seguem? Quantos fazem o que é reto aos olhos do Senhor? E dos outros que ouvem os políticos, quantos deles são retos aos olhos do Senhor? Em 2 de Crônicas 29 e 30, este rei começa por abrir as portas da casa do Senhor e dar a responsabilidade aos sacerdotes levitas para tratar da obra de Deus que estava destruída. Este homem incita o povo de Deus ao arrependimento e à busca das coisas de Deus. Em 2 de Crônicas 30, verso 13, diz que a festa da Páscoa foi de novo celebrada. E no verso 28 afirma que houve uma grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve igual, não houve em Israel coisa igual. O que conta na vida, deixe-me dizer, é sermos como Ezequias, tementes e retos aos olhos de Deus. Então Deus será o nosso melhor aliado. E quando for preciso uma nação, ou num líder dessa nação, a sua ajuda, Deus usa a sua palavra e os seus anjos, e as afrontas do inimigo terão a sua recompensa. Eu creio assim. De uma ou de outra forma, Deus abençoará cada líder no mundo que a Deus teme. A sua nação pode ser abençoada, a sua família é abençoada, o seu governo é abençoado, se teme ao Senhor e faz aquilo que é reto. E eu creio que este homem tem dado provas ao mundo. A nação americana nunca esteve tão bem como está nestes dias, no fim de 2019. E o mundo tem visto isto. E o mundo tem ficado pensando e fazendo perguntas como é que um homem, um político, se sujeita à oração, procura os pastores para orar com eles e anda sempre dizendo que nós vamos vencer, nós vamos vencer, nós vamos vencer. Eu creio que o Senhor é o seu melhor aliado, por duas coisas importantes que já foram mencionadas nesta mensagem. Primeiro, defende o cristianismo. Segundo, defende Israel. De maneira que eu creio que o Senhor o vai abençoar. A importância de andarmos com Deus e fazermos o que é reto aos olhos do Senhor, de sermos tementes ao Senhor, representa para nós a maior vitória da nossa vida nos tempos da nossa angústia. E isto pelo facto de, como diz as Escrituras, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8 e verso 31. E vamos ao terceiro aspecto da mensagem. Afrontar a Deus e seu povo tem um alto preço a pagar. Nas Santas Escrituras, Deus está atento às orações do seu povo. E para Deus não há acepção de pessoas. Todas as almas dos homens a Deus pertencem. E Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Esta mensagem das Santas Escrituras tem uma afronta deste general sírio, conforme temos vindo a falar, ao povo de Israel e ao rei Ezequias e ao próprio Deus. E isto tinha que ter uma resposta divina. Porque, como disse no princípio, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo se fará. E temos dito que o homem não é uma coisa vulgar. Seja quem seja, o homem carrega consigo parte do próprio Deus, que é o seu Espírito. Esta passagem das Santas Escrituras tem uma afronta deste general e tinha que ter uma resposta à afronta que este general trazia
a Deus e ao povo de Deus. Este homem, ao descrever que os deuses das outras nações não livraram os seus povos das mãos do rei da Síria, estava comparando o Deus de Israel. Estava comparando com os outros deuses o Deus de Israel, como um ídolo igual aos outros ídolos, como se compreende entre os versos 33 a 35 do nosso texto inicial. Em 2 de Reis 18 e versos 19, ainda afirmou este homem: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus. Não te engane o teu Deus. Em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Isto é uma afronta direta ao Senhor. E esta afronta tinha que ter uma resposta muito amarga, porque Deus não se deixa escarnecer, seja com quem seja que o afronte. E afronta significa desprezar, insultar, ofender, injuriar ou ultrajar. Vamos fazer mais uma pausa e já voltamos de novo. Este é o segredo, a oração, buscar a Deus. Se vós me buscardes, me achareis, disse o Senhor. E vamos repetir as palavras que dissemos. Afrontar a Deus tem uma recompensa. E ela pode ser muito amarga. E afrontar, como disse, significa desprezar, insultar, ofender, injuriar e ultrajar. E neste tempo presente, existem muitos que não só estão a ultrajar a Deus, a ofender a Deus, a afrontar a Deus, mas os servos de Deus, que buscam a misericórdia do Senhor para ajudar a família ou a pátria, onde estiverem, ou o governo do Estado, etc., etc. Portanto, as afrontas têm que ter uma recompensa de Deus. O Império Assírio era muito poderoso e muito temido pela sua crueldade, e várias vezes invadiu Israel e levava cativo os povos das cidades conquistadas. Este Império Assírio ficava situado na nação que hoje se chama Iraque. E Nínive era a sua capital. No tempo de Jonas, disse que a cidade era tão violenta que até Jonas receou ir lá pregar a palavra de Deus e, como todos nós sabemos, fugiu. Até que passou um mau bocado e Deus lhe deu vida outra vez. O peixe vomitou as Jonas na praia e finalmente ele foi pregar a palavra de Deus a Nínive. Mas aquele povo era tão mau, que disse que pirâmides de cabeças, de cadáveres, haviam lá pelas ruas. O servo de Deus temia ficar também sem a sua cabeça. Mas Deus queria salvar aquela cidade. E assim, ali foi Jonas pregar a palavra, como diz em Jonas 3, 1 a 10. E Jesus falou disso em Mateus 12, 40 a 41. O final da história é que todas aquelas almas más, aqueles violentos, aqueles homicidas, acabaram por receber a salvação de Deus. E o Senhor Jesus, quando esteve na terra, disse que os habitantes de Nínive, daquela cidade do tempo de Jonas, se levantaram no juízo e condenaram aquela geração porque ouviram a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. De maneira que Deus quer salvar todos os homens que ouçam a palavra de Deus e que o busquem todo o seu coração. Mas uma coisa é ouvir a palavra de Deus e se arrependerem, porém outra coisa é desprezar o Senhor com as palavras e atitudes. E infelizmente são muitos os que desprezam a Deus e os seus servos e que lhes pregam a palavra do Senhor, a pregação do Evangelho. Nestes dias também as religiões do mundo e os seus líderes querem também por toda a força comparar os seus ensinos
com os ensinos bíblicos, como fazia aquele general dos exércitos. E outros até chegam a rejeitar os ensinos da Bíblia, porque dizem que as suas religiões é que são boas e os caminhos deles é que vão para Deus e os outros estão errados. Pois Jesus disse: os céus e a terra passarão, as minhas palavras não hão de passar. E Jesus não é nenhum líder religioso. Jesus é o Verbo divino, Deus revelado em carne, que deu a sua vida por nós no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai, segundo a sua própria palavra, e que foi preparar um lugar na casa do Pai para aqueles que nele creem, e diz que havia de vir para os levar para aquele lugar. Jesus é um com o Pai. Eu e o Pai somos um, Jesus diz. E disse também: ninguém vem ao Pai senão por mim. De maneira que há muito desprezador por este mundo, não só político, mas religioso, querendo fazer comparações das suas religiões e dos deuses, etc., com o Deus de Israel. E isso tem uma recompensa má. Isto é uma grande afronta não só à palavra de Deus, mas ao próprio Deus. Deus é único e a sua palavra é única, não tem rival nem comparação. Mas cada religião tinha o seu Deus, e nestes dias é a mesma história como no passado, e o seu ensino não consente que o Evangelho lhes mostre o seu erro. Infelizmente, muitos são aqueles que pagam com a sua vida o levar a palavra da pregação do Evangelho por este mundo fora. A sua filosofia religiosa é que todas as religiões são boas e que há muitos caminhos para o céu. Contudo, Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao céu senão por mim. E ponto final. João 14 e verso 6. E em Atos 4 e verso 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outra maneira, outro caminho, outro mediador, outro salvador, não há. Somente Jesus, que é Deus revelado em carne, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para isso, deu a sua própria vida em nosso resgate. E Jesus é um com o Pai, como já disse, o único Salvador do mundo, é o próprio Criador que tomou a forma humana para salvar o homem da sua condenação. João 1,14 e João 1 a 10 revelam-nos que Jesus é o Criador. Mas à parte disso, dizem Colossenses 1,16 e 17, que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16,15. E o facto é este: não fazia senso que Deus tivesse dado a outros povos uma mensagem diferente e outros meios de salvação que iriam colidir com o Evangelho que os servos de Deus levavam. Fora das Escrituras, tudo é humano, espúrio e diabólico. A palavra de Deus é única e fora dela outra não existe. De Deus, com certeza. Não, esses ensinos não são de Deus, são dos homens, e isso é uma afronta, um insulto e um ultraje ao Deus de toda a criação. Os religiosos destes dias também comparam aos seus deuses o nosso bom Deus. E os seus escritos dizem até serem superiores, e isto é uma afronta a Deus que irá também ter a sua recompensa. E eu creio que Deus os tolera até que conheçam a verdade, mas se a rejeitarem, então entram em afronta com o Senhor. Esta passagem bíblica que estamos ministrando é um assunto muito sério, porque afrontar o próprio Deus, o Criador do Universo, tem um alto preço a pagar. E deixe-me dizer-lhe que não crer também na existência de Deus
também é uma afronta. É desprezo, é um insulto, é um ultraje. Porque está escrito, quem a Deus não crê, mentiroso o fez. 1 João 5 e verso 10. Jesus ensinou isto em palavras simples. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3 e verso 36. E em Marcos 16 diz, quem não crer será condenado. E são muitos por este mundo fora. São muito mais os descrentes, os que afrontam a Deus, do que aqueles que se submetem e pedem a Deus a sua misericórdia. E Deus não se deixa sem resposta. O Império Assírio desapareceu da história. Por causa da sua arrogância, o Império Babilónico seguiu o mesmo caminho, por terem pouca conta o Deus de Israel. E em Jeremias 50, versos 17 e versos 8, afirma, Cordeiro desgarrado a Israel, os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. E por último, Nabucodonosor, o rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. Israel sofreu nestes reinos. Mas Deus não se deixa escarnecer, não se deixa no passado e não se deixa no presente. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel, o Deus de Israel, eis que visitarei o rei de Babilônia e a sua terra, como visitarei o rei da Síria. Como visitei o rei da Síria. E estes impérios desapareceram da história por afrontar a Deus e aos seus servos. E os servos do rei Ezequias, ouvindo as palavras de Rabsaque, rasgaram os seus vestidos. Uma atitude humilhante. Rasgaram os seus vestidos e vieram trazer ao rei as afrontas deste general assírio. Então, 8 coisas aconteceram. Primeiro, o rei da Síria humilhou-se perante Deus. Rasgou os seus vestidos e vestiu-se de saco e cobriu o rosto. Isto conta diante de Deus. Não só contou no passado, como conta no presente, seja para qualquer líder do mundo que assim faça, se humilhe e busque a misericórdia do Senhor. Terá um aliado. Segundo, a menos que o Senhor por estes dias esteja dando a oportunidade ao povo que está dando pelo mundo inteiro, com um exemplo a partir da América, a menos que o Senhor venha, bem breve, buscar a sua igreja. Nós queremos desta forma. Segundo, este homem entrou, este rei Ezequias, entrou na casa do Senhor para buscar a ajuda do Senhor. Ora bem, na casa de Deus, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Mas este homem, depois de ver o seu governo, os seus colegas que governavam aquele estado de Judá, humilhados e com os vestidos rasgados, este homem ainda fez pior, cobriu-se de saco e foi e humilhou-se e entrou na casa do Senhor. Humilhou-se mais ainda e foi buscar a misericórdia de Deus. Terceiro, enviou os seus servos ao profeta Isaías para orar a Deus e sobre esta situação de angústia, dizendo, este é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Ele estava dependendo da misericórdia do Senhor. As outras cidades já tinham ido do seu reinado, do seu reino, agora faltava somente aquela onde ele estava vivendo. Cercada. Olha, arrastava aquilo que ele fez. Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. E dizia ele, bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque para afrontar o Deus vivo e vituperá-lo. Faz, pois, oração pelo que ficou. Ele queria não oração, nem intercessão. E o Senhor diz, orai uns pelos outros. E disse, orai por aqueles que governam sobre vós.
etc, etc. É isso que fazemos todos os dias. Em quarto lugar, Deus respondeu na mesma hora. E Isaías lhe mandou dizer: assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouvistes com as quais o rei da Assíria me blasfemaram. Então a afronta é uma blasfémia. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. As coisas começam a tomar outro cariz. Quando o povo se humilha, quando os líderes se humilham e buscam a misericórdia do Senhor. As coisas começam a tomar outra direção, porque buscam ao Senhor e clamam por misericórdia e por proteção. E um reino que já tinha sido tomou todo ele outra direção por causa da humilhação e da oração dos seus líderes. Em quinto lugar, quanto a este rei Ezequias, ao receber as cartas da afronta do general, do rei da Síria, ele as estendeu abertas na casa do Senhor para que Deus as lesse. Naturalmente, Deus já sabia todas as palavras que ele tinha dito, mas orou ao Senhor. No final da sua oração disse: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se servido de nos livrar da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Eu penso desta forma, creio desta forma, como já dissemos 2 ou 3 vezes nesta mensagem. Se vós o buscardes, o achareis. Se o deixardes, vos deixará. Quando o povo ora ao Senhor humilhado, Deus tem isso em conta. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ora bem, em sexto lugar, no final da sua oração, já o profeta Isaías tinha a resposta para o rei e disse estas palavras. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Eu o ouvi. Ora bem, Deus conhece o que vai no teu coração, mesmo que não digas uma só palavra. Deus conhece o meu pensamento, Deus sabe tudo o que vai em mim. Deus sabe tudo a nosso respeito, não nos podemos ocultar de Deus. Mas o Senhor disse: eu o ouvi. Glória ao nome de Jesus. E entre muitas outras palavras, disse o Senhor: a quem afrontastes e blasfemastes? E contra quem alçastes a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Diga: contra o Santo de Israel. E este Santo de Israel nunca mudou. Bem sei que deixou Israel ir em cativeiro por muitos séculos, mas eles voltaram à sua terra, conforme a sua promessa de que sempre haveria uma lâmpada para David, etc, etc. Portanto, contra o Santo de Israel falastes, de maneira que isso havia de ter uma resposta divina. Por meio de teus mensageiros afrontastes o Senhor e dissestes: com a multidão dos meus carros subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os mais altos cedros e as suas faias mais formosas. Porém, o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar eu o sei, e o teu furor contra mim. Há muito furor, muito desprezo, muito ultraje contra Deus e contra os servos de Deus nestes dias presentes aqui nesta própria América. Enquanto o seu presidente busca a Deus e se humilha perante Deus, os outros querem destruí-lo. Mas as coisas não vão ficar assim, porque Deus é reto e é justo e auxilia aquele que o teme e o busca. Portanto, porei o anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. E estas coisas estão escritas em 2 Reis, capítulo número 19. Afrontar a Deus não é boa ideia, tampouco o seu povo. É muito perigoso.
e traz grande sofrimento. E infelizmente são muitos os que isto fazem no seu dia a dia, de muitas e variadas formas. Entretanto, o Salmo 74, verso 22 afirma: levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Nós oramos desta forma ao Senhor, conforme a palavra do Senhor. Como tem sido dito, afrontar a Deus é também desprezá-lo. E o Salmo 50, verso 22 a verso 23, vamos repetir um dos versos, tem este solene aviso divino nestas palavras. Ouvi isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Há uns que se esquecem, há outros que o buscam. E Deus é justo, e Deus é reto, e usará de justiça para com aqueles que a Deus temem. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que vem ordenar o seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. E para finalizar, a sétima coisa, a sétima que aconteceu, quando o rei Ezequias buscou a Deus, está no fim deste capítulo 19 do segundo livro de Reis, ou seja, um anjo só. Não só aqueles voltaram para a sua terra, na pessoa do seu general, e ali iriam ser destruídos, mas um anjo só de Deus veio ao meio dos assírios e destruiu, matou 185.000 soldados daquele império. Deus não se deixa escarnecer. Um anjo só, um só anjo. E em oitavo lugar, os próprios filhos de Senaqueribe, rei da Síria, mataram o seu próprio pai. E aqui nós vamos ler a Escritura, vamos ler todos essa Escritura. Assim diz a palavra de Deus, no capítulo 19 do segundo livro de Reis, no verso 35 em diante. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então, Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Amaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat e Jarezdão, seu filho, reinou em seu lugar. E aqueles que afrontaram ao Senhor tiveram a sua resposta. Não é bom afrontar a Deus nem desprezá-lo, porque tem um alto preço a pagar. E eles vieram afrontar o Deus de Israel. E assim será com todos por este mundo que fazem da mesma forma. A importância desta lição divina é a seguinte: afrontar a Deus tem um alto e elevado preço a pagar, mas ter o mesmo espírito de Ezequias, que era reto aos olhos do Senhor, tem uma gloriosa recompensa. E creio que qualquer líder que busca ao Senhor, como Ezequias, tem a Deus por seu aliado. Eu creio que nem todos os políticos são cristãos de Cristo, mas muitos fazem o seu melhor para servir o povo e a sua nação. E Deus, até no passado, chamou de seu servo ao rei Nabucodonosor. E, contudo, ele destruiu o templo do Senhor e levou cativo o povo de Deus.
E quando no tempo do cativeiro tinha terminado na Babilônia, Deus usou outro homem. E este não era judeu também. Era Ciro da Pérsia. Mas Deus lhe chamou de seu ungido ao rei para levar o povo de Israel de novo para Jerusalém e construir o templo. Deus usa quem quer e quando quer, porque todas as almas dos homens são minhas, disse o Senhor em Ezequiel 18, verso 4. E Deus chama de seus servos e seus ungidos a estes que não eram judeus. De maneira que eu creio que o Senhor tem em conta aqueles que o temem e o buscam. Vamos, para terminar, ver mais duas fotografias. Prezado ouvinte, prezado telespectador, eu creio que este homem, sendo bilionário, não precisava de ser vexado, nem perseguido. Não precisava de nada. Precisava de descansar e viajar e fazer o seu negócio. Mas este homem tem sido usado por Deus nesta pátria para a reconstruir. E este homem tem sido perseguido por causa disto que estamos vendo. Ele busca ao Senhor para que a pátria seja abençoada. E os ministros oram por ele a Deus. E isto terá, forçosamente, segundo a palavra do Senhor, ter uma recompensa diferente daquela do rei e daquele general que temos vindo a falar nesta mensagem. Os líderes políticos também são ministros de Deus. E está escrito no Novo Testamento. E bem cedo, quando este homem, Trump, começou a governar a pátria, ele o fez da melhor forma. E ali encontramos não só ele, como também diversos que o seguem e aquele juiz, que foi o primeiro no seu tempo de presidente, a ir para a Suprema Corte. Buscam ao Senhor, e aquele que me busca, me encontra. E ao terminar esta mensagem, eu devo dizer o seguinte, que atualmente nos Estados Unidos, o presidente desta pátria tem feito à nação o que é reto e para o povo de Deus, pois que nenhum presidente na história desta nação jamais o fez. E que aquilo que este homem tem feito em tão pouco tempo, e eu creio que Deus tem isso em conta. Mas à parte disso tem dito publicamente que protege, como já tem sido afirmado, o cristianismo que foi muito ameaçado antes de ele entrar para o governo. E também é do conhecimento do mundo inteiro que ele protege Israel, como se tem visto ao longo destes 3 anos. Mas por tudo isto, ele é ameaçado todos os dias para o destruírem. O ódio não vem de Deus, vem de Satanás. Porque Satanás veio para matar, destruir e roubar. E este homem que não precisava de ser vexado por nada, expôs-se a este sofrimento mental de todos os inimigos da pátria para o destruírem, expor-se com um propósito de salvar a nação da desgraça para onde ela ia. Eu creio que Deus tem isso em conta. Contudo, o mais importante disto é que o presidente Trump é um paralelo do rei Ezequias e neste tempo presente em relação com Deus e a sua palavra. Primeiro, tem-se unido com o seu governo, com homens e mulheres tementes ao Senhor. Segundo, tem procurado uma equipe de pastores que se reúnem com ele em oração, como temos visto nas fotografias. Terceiro, temos visto nas reuniões do governo e dos negócios da nação que Deus é invocado em oração para a ajuda divina. E eu pergunto, não tem isto Deus em conta?
segundo a palavra de Deus, Deus tem isto em conta. De maneira que eu creio que Deus o vai abençoar e abençoar a pátria pelas suas decisões. E os inimigos vão ficar confundidos. Como confundidos ficaram os inimigos de Israel no tempo do rei Ezequias. E por isso, é justo dizer que ele é um paralelo deste rei, conforme o texto inicial, e que por essa causa o Senhor lhe fará justiça, pois que há muito tempo Satanás o quer destruir, mas eu creio que Deus é também seu ajudador no tempo da sua angústia. E quanto a nós e a todos os cristãos, eu creio que Ele pode contar com as nossas orações diárias, porque não só isso é um mandato divino, mas, além disso, nós pedimos a Deus que o inimigo não vença, mas que o que é reto e o que é justo vença, por amor do seu nome. Não podemos ficar ligados ao passado de cada um dos homens aqui mencionados nesta mensagem. O passado de cada um de nós também não foi bom. Deus transforma as pessoas e, como disse, Deus chamou de seus servos escolhidos e ungidos a pessoas que não eram do seu povo, porque todas as almas dos homens são dele. E ele faz o que quer delas. Deus chama-lhe seus servos e seus ungidos, e afrontar a Deus e os seus servos têm um grande preço a pagar e devemos evitá-lo. E orar pelos inimigos para que se convertam ao Senhor. Orar pelos inimigos desta pátria, que são muitos, para que se convertam a Deus. Além de tudo, as autoridades, como disse, são chamadas de ministros de Deus, Romanos 13, verso 3 ao verso 7. E Deus nos faz lembrar que devemos temer a Deus e honrar o rei. Ou o presidente, 1 de Pedro 2, e verso 17. Estamos nós fazendo isso? Pelo contrário, uma enorme multidão não honra o rei, não honra o presidente, faz pouco dele e quer destruí-lo. Alguns até querem matá-lo, conforme vimos no princípio, quando ele entrou para o governo. Infelizmente, é isto que Satanás coloca na vida das pessoas e na sua mente: matar, destruir e roubar. Contudo, os servos de Deus pedem misericórdia sobre os seus inimigos, para que se possam converter ao Senhor, porque finalmente Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte do que morre. O segredo desta lição divina está nestas palavras: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm os que lhe obedecem. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós temos terminado esta mensagem e vamos orar ao Senhor. Pai Santíssimo, em nome de Jesus, te agradecemos a autoridade da tua palavra e pedimos a Deus que o Senhor abençoe o Presidente e a sua família, o Vice-Presidente e a sua família e o governo desta pátria. Que o Senhor os abençoe segundo a sua palavra, porque o Senhor diz: se vós me buscardes, me achareis. Se vós me deixardes, eu vos deixarei. E este homem, Senhor, pelo mundo inteiro, é honrado e é desprezado na sua pátria. Peço a Deus que o proteja e que o ajude e os seus inimigos sejam convertidos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.